Deus. Fale conosco, amado Espírito Santo. Efésios capítulo 6. É um texto bem conhecido, mas eu costumo dizer que esse texto de Efésios 6, do capítulo 10 até o capítulo, do versículo 10 até o versículo 20, esse texto é para cristão, querido. Esse texto foi escrito para homens e mulheres de Deus. Eles estão aqui? O ímpio não entende esse texto. Costumo dizer ainda, querido, que esse texto é uma arma poderosa para que você vença. Diga, Efésios 6 é uma arma poderosa que deve ser usado para a minha vitória. Você crê nisso? Amém, eu também creio. Efésios capítulo 6, no verso 10, diz assim a palavra do nosso Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no... Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possais estar firmes, querido, contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas, querido, é uma cilada pensada. É uma cilada arquitetada. A Bíblia diz que o seu adversário, ele anda ao derredor, querido, e não tenha dúvida, o plano dele é armar cilada contra você. Por isso a palavra de Deus está dizendo: buscai o Senhor, se fortaleça nele, para que você possa ficar firme e vencer as astutas ciladas do diabo. Verso 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Isso aqui é poderoso e é uma instrução de Deus para nós. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, você possa ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo, igreja querida, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo, no verso 19, ele diz: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador. Essa palavra é para você também, embaixador. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O texto é lindo, o texto é poderoso, o texto é uma arma, eu creio, de vitória para cada um de nós que estamos em guerra. E eu penso que todo aquele que é cristão e que está nesse mundo, mas não pertence a ele, está em guerra. Então nós precisamos ser instruídos pelo Senhor. Amém, meus queridos? Vamos orar. Querido Deus, amado Senhor, obrigado pela tua igreja estar reunida. Isso é um privilégio, papai. Muito obrigado porque nós fazemos parte dela. Aliás, nós amamos ser igreja. Obrigado, papai, porque o Senhor tem falado conosco de uma maneira tão profunda. O Senhor tem cuidado, papai, dos teus filhinhos de uma maneira tão especial. E nós queremos sim, papai, andar instruídos conforme a tua boa e perfeita palavra. Fale com a tua igreja, fale com aqueles que estão em casa, fale conosco, o Espírito Santo, e coloque nas nossas mãos as armas necessárias
para esta peleja. Faça isso, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, e todo que crê, diga amém. Queridos, o texto de Efésios 6, como eu te disse, é um texto de instrução para os cristãos. Eu diria cristãos que querem vencer, que foram chamados para vencer, que foram chamados para viver os propósitos de Deus aqui na terra. Eles estão aqui essa noite? Nós estamos numa guerra, querido. Nós estamos em meio a uma guerra. E é muito interessante, querido, e mais do que interessante, uma verdade que você deve saber e deve trazer de uma forma muito profunda dentro do teu coração. As lutas que nós estamos vivendo nesse exato momento não é contra a carne, não é contra sangue. Paulo está dizendo: nossas lutas não são contra pessoas, não são por causa da ausência das pessoas, pela traição de uma pessoa. Nossa luta não é carne e sangue. Mas a Bíblia diz, querido, que há sim um mundo espiritual da maldade. Diga: mundo espiritual da maldade. Existe um mundo espiritual da maldade. E a palavra de Deus, querido, diz que esse mundo, que é formado por potestades, por principados, por príncipes espirituais, que estão nas regiões celestes, esse principado, essa potestade, eles formam, querido, o império da maldade. Eles sim estão militando contra a sua vida. Você é um filho de Deus. Diga para o teu irmão: você é um filho de Deus. Aleluia. E por ser filho de Deus, querido, nós temos experimentado de Deus isso, ouvido do Senhor a todo tempo, que por ser filho de Deus, nós somos tão combatidos. Você está, querido, vivendo num mundo onde daqui a pouco você vai perceber que não nos pertence. Nós já temos uma posição em Deus. Diga amém para isso. Somos filhos, herdeiros, e a palavra de Deus diz que nós já nos assentamos com Cristo. A posição é de reinado. A posição é de reinado. A posição é de governo. A posição, querido, é de comando. A posição é de liderança. A posição que Deus te confiou é de representar o reino de Deus aqui na terra. Mas para isso, querido, para que eu tenha certeza de que forma eu vou vencer, eu preciso saber quem eu estou lutando. Não são pessoas. Tua luta não é contra pessoas. Diga para o teu irmão, querido, tua luta não é contra pessoas. Não é. Aleluia. Nossas lutas são contra esse mundo espiritual da maldade. Se a luta é contra um mundo espiritual, quais são as armas que iremos utilizar para vencer? Não se trata mais de arma natural. Não se trata mais, querido, de termos em nossas mãos uma espada de fato. Com essas armas, querido, não será possível vencer essa peleja que você está no centro dela. Geralmente, querido, os filhos de Deus estão no centro da peleja. Por que você diz isso? Porque o Senhor está comigo. E o rei está no centro, porque o rei domina tudo. Quem está no centro domina tudo. Querido, diga: quem está no centro domina tudo. O rei domina, querido. O meu Senhor domina. E é por isso que tudo que está se formando ao seu derredor é para te tirar dessa posição de governo, de liderança, de paz que o Senhor quer te dar. Então nós entramos num combate, querido, nessa vida terrena. É claro que muitas vezes o reflexo é humano e o nosso corpo chega a sentir tudo isso que está acontecendo. Mas é muito importante que para você vencer,
Quando nós terminarmos o texto, você vai compreender muito isso que Deus está falando. É importante que nesse momento eu saiba, minha luta não é contra a carne. Minha luta não é contra o sangue. Minha luta não são pessoas. Minha luta não é o governo. Minha luta não é as pessoas que me abandonaram. Não, querido, a sua luta é contra um mundo espiritual da maldade. E Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, e o Espírito Santo, quando ele nos traz a revelação, ele vai te dar armas, querido, que não são palpáveis. Todas as armas que estão no texto, elas são espirituais. Se você começar a ler o texto, você vai ver, tomai toda a armadura de Deus. Que armadura é essa? E ele vai começar a dizer, cingindo vossos lombos com a verdade. A verdade não é palpável, mas ela é poderosa para vencer. Traga para o teu peito a couraça da justiça. Ele faz uma analogia, né? Porque os soldados de antigamente tinham uma couraça que defendia das espadas do adversário. Muito resistente. Para nós que somos de Deus, querido, essa couraça é a justiça. Verdade, justiça. Ele vai dizendo, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele diz, orando, súplicas, perseverando até o fim. Todas as armas que ele está dizendo, igreja querida, são armas espirituais. Todas as armas que Deus está dizendo através do seu Santo Espírito, são armas, querido, que vão te possibilitar ter uma grande vitória. Se a luta, pastor, não é contra a carne e sangue, é contra um mundo espiritual, quais são as armas espirituais? O que devo usar então para vencer? Porque tudo que está acontecendo, querido, não se engane, tudo que está acontecendo nessa luta que está sendo travada nesse exato momento, tudo vai se refletir na terra. A luta que você está vivendo aqui na terra, querido, ela primeiro começou na região celeste. E por que não vencemos às vezes, pastor? Porque enfrentamos, querido, o inimigo errado. A palavra de Deus está dizendo, as lutas são espirituais. Use as armas reveladas, disponíveis por mim, diz o Senhor. Todas as armas que você precisa para vencer, Ele conquistou para você. Todas as armas, querido, pensa num armamento pesado espiritual que derrota todas as castas de demônios que existem. Jesus conquistou para você. O teu pior adversário era a morte. Ele venceu a morte. As armas já estão disponíveis. O mundo é real. Esse mundo espiritual é mais real do que nós pensamos. Então o que me falta? Se a arma está disponível, se eu sei quem meu adversário, para essa guerra, querido, nós vamos precisar ter estratégias de vitória. Aliás, Jesus, o teu Deus é um Deus estrategista. Diga, o meu Deus é um Deus estrategista. Ele é um Deus de estratégia. Querido, a cruz é uma estratégia de Deus. Ou melhor, foi uma estratégia de Deus. O diabo pensou que contaminando o primeiro homem, tudo estava perdido. Por um momento ficou. Até que Deus teve uma estratégia. Um sangue inocente sem pecado vai salvar todos aqueles que aceitarem, que reconhecerem que Ele morreu e que Ele ressuscitou. O antídoto. O quê? O antídoto. Isso é estratégia de Deus, plano de Deus. Jesus combateu o bom combate, venceu a morte, e você, querido, foi que recebeu a vitória. Olha que coisa linda, foi você que recebeu o resultado da cruz, querido. Estratégia de Deus para alcançar você. Alcançar os de Jerusalém, alcançar os da Judéia, alcançar os de Samaria, alcançar os de Jaguariúna. Pastor, Ele pensou em nós, pensou em você, querido. A cruz é um plano de Deus para alcançar você. Você já olhou para a cruz assim? Dessa forma?
A cruz foi um plano, uma estratégia de Deus para alcançar você. Ai, querido, eu não disse que você ganhou, o seu time de futebol ganhou. Eu estou dizendo, querido, que Jesus venceu na cruz e foi uma estratégia de Deus para ganhar você, para tornar você um vencedor, para dar, sim, querido, vida para a tua geração inteira. Jesus fez isso. Aleluia! Por isso, querido, por mais ódio, ai pastor, quando eu leio aquele texto que diz que o soldado cuspiu, ai, se sou eu ali, eu devolvo uma catarrada dele. Ai, que coisa nojenta. Jesus sabia que não era luta contra os soldados romanos. Jesus sabia que não era contra, querido, todos aqueles homens que tinham poder na época. O sumo sacerdote, Caifás, não era contra Caifás, não era contra Pilatos, não era contra César. Jesus sabia bem, querido, quem era que ele estava enfrentando. Você não vai ver nenhum momento, querido, ele devolvendo aquilo que fizeram para ele. Isaías chega a dizer, como uma ovelha muda, ele foi levado pelos seus tosquiadores, não abriu a sua boca e morreu naquela cruz. Mas venceu. Mas venceu. Ele tinha uma estratégia de Deus para a vida dele, André. Ele tinha uma estratégia, Fernando. Ele queria ganhar um povo para ele. Um Deus que sabia bem tudo que estava fazendo. Jesus sabia de tudo, querido. Nasci para morrer numa cruz. Mas não vou desistir dela. Como é que ele resistiu? Força que vinha de Deus. O Paulo está dizendo, fica firme, fica forte em Deus. É isso que Jesus fazia. Até que ele venceu. O maior combate que a humanidade poderia enfrentar, Jesus já venceu. Todas as guerras vão ser menores, viu, querido? Diga, todas as guerras vão ser menores. Inclusive as minhas guerras. Sabe por que ele pode vencer por você, querido? Aliás, ele já venceu. Porque ele conhece as suas dores. Ele não é um Deus, querido, que não conhece nossas dores. Ele sabe exatamente o que você está passando. Aliás, ele passou numa porção muito maior. Ai, pastor, eu fui rejeitado. Ele também foi. Ai, que angústia. Ele sofreu toda a angústia. Querido, pensa no maior dos sofrimentos. Estava sobre ele e ele venceu. Estratégia do Pai para ganhar você. Diga, a cruz é a estratégia de Deus para me trazer de volta. Há textos bíblicos, querido, que vão deixar claro que o nosso Deus é um Deus de estratégia. Eu gosto de um, querido, que está em Juízes, que fala de Débora, a profetisa de Deus. Naquele momento, o rei de Judá se chamava Jabim. E ele tinha um comandante, querido, que se chamava Cícera. A Bíblia diz que eles eram temidos, queridos, porque eles tinham 900 carros de ferro. Pensa, numa época daquela, 900 carros de ferro. Querido, eu penso que quando o exército dele saía, as pessoas saíam na rua para ver. 900 carros de ferro. Eles oprimiram Israel por 20 anos. Até que Deus deu uma palavra, uma estratégia, para que Débora subisse. Na verdade era para o Baraque. Mas o Baraque diz, não, eu não vou subir sozinho. Só vou se você for. A mulher que era valente, a mulher que era de Deus como você é, mulher. Ai, diz amém, querida. Falou, tá, eu vou subir, mas a vitória será de uma mulher. Ela subiu. A Bíblia diz, querido, que eles se colocaram no Monte Tabor. Eles ficaram lá em cima. E Deus, que é um Deus de estratégia, querido, traz o exército inimigo pela margem do ribeiro de Quizon. Naquele tempo, querido,
que os carros de ferro eram muito pesados, eles vieram pela margem do ribeiro. No cântico de Débora, lá em Juízes, diz que quando eles estavam vindo, o céu se fechou. E começou uma tromba d'água. E o ribeiro de Quizon foi subindo, subindo. As águas começaram a levar os inimigos. E os carros, querido, começaram a afundar. Aquilo que era para ser arma na mão do inimigo, o Deus de estratégia venceu por Israel. Querido, é um Deus de estratégia que nós temos. Mas não podia ter vindo por outro lugar? Poderia, mas Deus fez com que eles viessem pelo pântano. Por um lugar, querido, onde a arma do adversário se tornou contra ele. Quando você vai em 2 Samuel, você tem outro texto, querido, que diz também como Deus é um Deus de estratégia. Davi vai lutar contra os filisteus. O filisteu, querido, o povo filisteu sempre foi um povo muito aguerrido contra o povo de Deus. Inimigo, pensa no inimigo. Naquele momento eles eram em maior número. Davi sabia que ele tinha que enfrentar. Mas quando ele consultou o Senhor disse: você não vai pelo caminho que todo homem vai. Você vai dar a volta e você vai passar pelos meio das amoreiras. O quê? Pelo meio das amoreiras. Eram plantas cheias de galho, querido, que nem um exército, em sã consciência, viria pelo meio delas. Mas o Senhor disse: quando você ouvir um estrondo no meio delas, e as amoreiras começarem a abanar, você saia, porque eu entreguei o inimigo nas suas mãos. E Davi fez isso. Ele foi por detrás, por um caminho onde o inimigo não esperava. Oh, Deus de estratégia! E quando Davi estava ali no meio da copa, lê lá depois em 2 Samuel, capítulo 5 ou 6, está ali Davi, querido, no meio da copa, até que vem um estrondo. Ficou bom esse estrondo? A copa da árvore, querido, começou a abanar. E ele disse: vou sair, vou vencer. Porque tudo que Deus falou aconteceu. Ai, querido, Deus é com você, amado. A estratégia já está feita. Diga para o teu irmão, querido, Deus é com você, a estratégia já está pronta. Aleluia. Contra quem é a nossa luta? Não é carne e sangue. É um mundo espiritual da maldade. Que armas nós vamos lutar contra eles? Todas disponíveis para você. Inclusive a palavra de Deus vai te revelar todas as armas. O que eu devo fazer? Estratégias. Deus vai te mostrar o que fazer. E uma das coisas, querido, que vai ser muito importante é o campo que vai acontecer essa batalha. Você sabe que tudo aqui até agora foi introdução, porque eu queria falar para você é do campo de batalha. Onde Deus quer te levar. E onde o inimigo quer te levar. Você sabe, querido, que na esfera de uma luta espiritual, o campo de batalha, ele pode influenciar para a derrota ou para a vitória. Vou deixar claro isso para você, querido. O campo de batalha, ele é tão importante, querido, que ele vai determinar o êxito ou não da tua vitória. Você crê nisso? O campo de batalha. Onde é que essa batalha vai ocorrer? Onde é que eu devo, pastor, lutar contra o meu adversário? É disso que eu quero falar nessa noite. A palavra de Deus diz, querido, que se eu quero provar a vontade de Deus para mim, que é de ser vencedor, a vontade de Deus para você e para mim é de sermos vencedores. A Bíblia diz, querido, se eu quero experimentar essa boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a minha vida, eu preciso trocar o meu pensamento. Para muitos que estão em guerra, querido, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso mudar, queridos, as minhas estratégias, a minha forma de agir, o meu posicionamento diante dessa peleja. Com armas naturais você não vai vencer. Deus me trouxe aqui para falar, querido, seriamente com esta igreja. Com armas naturais, Filadélfia, você não vai vencer aquilo que se levantou contra você e é espiritual. Você não vai conseguir sair do teu lugar se as armas continuarem sendo carnais. Como que eu faço? Vai precisar mudar o pensamento. Diga para o teu irmão, vai precisar mudar o pensamento.
Eu sei que a luta não é contra carne e sangue. Eu sei que as armas existem. Eu sei que eu tenho que traçar uma estratégia. E Deus está me falando de um campo de batalha? Sim, querido. Para entender tudo isso, ai pastor, parece que é uma mistura, uma salada. Não, não é não. É que a nossa mente, querido, ela não quer pensar. A nossa mente, querido, quer enfrentar com aquilo que nós temos visíveis. Armas visíveis. E com elas, querido, você vai perder. Os homens querem vencer, querido, com aquilo que está na mão. Eles não querem ser dependentes, eles querem ser independentes. Mas o Senhor já disse, sem mim, inclusive nessa batalha que você está. O campo de batalha, querido, é um lugar muito importante para a tua vitória. O inimigo também sabe disso, por isso, querido, ele quer te tirar desse caminho mais alto que você tem para caminhar. A batalha, de novo, é espiritual, as armas são espirituais, a revelação vem da parte de Deus, mas a guerra aqui no mundo acontece no próprio mundo. E é nesse mundo, querido, que o inimigo quer te deixar. A primeira coisa que você tem que enfrentar, querido, é o próprio adversário, que quer levar a batalha para o mundo. Ou quando você não está enfrentando uma luta, não vem as comparações, mas o mundo está perdido. O mundo está numa crise. E muitos cristãos têm trazido a crise para eles. O mundo tem doença. Você viu qual é da doença? Está matando. O mundo tem peste, o mundo tem traição, o mundo tem suborno. Querido, quer saber? O mundo está indo de mal a pior. O mundo. Mas eu não sou do mundo. Digo, o mundo vai de mal a pior. Mas eu não sou do mundo. Querido, diga para o teu irmão, de verdade, se você crê, diga para ele, o mundo vai de mal a pior. Mas você não é do mundo. Querido, se eu quero vencer essa guerra que o próprio Deus está dizendo é espiritual, todas as armas são espirituais, eu preciso entender, querido, para onde eu vou levar essa batalha. Satanás está querendo levar para o mundo, até porque o mundo jaz do maligno. Se nós levarmos a batalha que você e eu estamos enfrentando para o mundo e comparar com as coisas do mundo, nós vamos nos sentir derrotados. Mas e as famílias? Você viu tanto casamento destruído? É verdade. Você viu os filhos estão abandonando as casas? No mundo? É verdade. Mas eu não sou do mundo. Querido, eu insisto em dizer para você, você não é desse mundo. Até que você entenda, querido, isso, em nome de Jesus haverá uma mudança do teu pensamento, porque ele insiste em dizer que você é do mundo, e Satanás coloca tudo à sua volta para dizer que está tudo perdido. Pare de olhar o que está à sua volta. Não tem nada perdido. Querido, não tem nada perdido. Você é de Deus, não tem nada perdido. Diga para o teu irmão, não tem nada perdido, querido, em nome de Jesus. Pastor, como é que eu faço então? Se o inimigo quer me trazer para o mundo, o que eu faço como estratégia? Traz o céu para a terra. Satanás não quer te dar o mundo? E a comparação dele é o mundo? E as vitórias dele não é no mundo, no perdido, no sem Deus, no de olhos fechados, que não consegue, querido, entender o que é uma arma espiritual, mas você sabe, e você a tem. Traga o céu para a terra, traga o céu para a terra, ore, traga o céu para a terra, busque na verdade da palavra de Deus, e traga o céu para a terra. Não é mais no ambiente que o diabo quer, mas não é no ambiente que Deus me colocou. É nesse lugar que nós vamos travar as guerras.
E ali eu nunca perdi. Você entende porque o campo de batalha é extremamente importante? Querido, e não é só o inimigo que quer te levar para esse lugar, tua alma também. Ai, não vai me dizer que a luta é contra o adversário e às vezes é contra a minha alma. Ah, viu, querido? Teu pensamento. Ele se sente confortável em lutar com armas naturais. Por quê? Porque a arma espiritual vai requerer de você fé. Aí eu não estou muito afim de orar. Então não vence. A nossa mente, querido, inconscientemente quer lutar com as armas naturais. É uma luta levar essa alma para o mundo espiritual. É uma falsa impressão de segurança. Ai, pastor, aqui eu domino. Mas você já vai ver daqui a pouco quem é a outra coisa feia que você luta. E que resiste Deus. Você vai ver uma marmota, viu, querido? Já vou te avisando. Mas a alma, querido, ela se sente confortável com coisas visíveis, palpáveis. Deixa mais claro, tá bom? 2 Coríntios capítulo 4. Abra lá. Você vai entender rapidinho, querido. Volta um pouquinho aí de Efésios, você já está em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4. Onde o inimigo está interessado que a batalha seja? No mundo. Mas eu decidi, eu vou trazer o céu. Amém, querido? Você tem autoridade para trazer o céu para a terra, amado? 2 Coríntios capítulo 4, você encontrou? Verso 18 diz assim, do verso 16 até o 18. Por isso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso corpo, ou o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, querido, está se renovando dia a dia. Embora o seu corpo humano, porque ele sente, viu, querido? As batalhas que estão acontecendo, mas como sente? Estômago, intestino, rins, são órgãos, sabe o quê? Sintomáticos. Eu não sei quantos aqui, às vezes quando estão numa guerra muito grande, o intestino responde diferente. Alguns têm dor de estômago. No meu caso, já tive muita pedra no rim. Por quê? Porque o corpo, querido, esse homem natural, ele sente. Mas a Bíblia está dizendo, querido, que dentro de você algo muito poderoso está acontecendo. Você está cada vez mais forte, querido. Por dentro, querido, Deus está renovando você. O verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, essa luta, querido, está produzindo em nós um peso eterno de glória muito excelente. É por isso que Deus permite as guerras, querido, porque no meio delas, Deus está produzindo em você um peso de glória. Verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem, essas são eternas. Aleluia. Ai, querido, muita coisa vai ter que mudar para você vencer. A luta não é contra carne e sangue. As armas são totalmente espirituais. O campo de batalha faz toda a diferença. E eu ainda tenho que prestar atenção naquilo que não se vê. E eu sempre olhei, pastor, aquilo que está à minha volta. E terceiro, querido, além de lutar contra o adversário que quer te levar para o mundo, lutar contra a tua alma que insiste em ficar na terra nas coisas visíveis, você também tem que lutar contra o teu eu. Contra quem? O teu eu.
eu posso, eu consigo, eu não preciso, eu já vivi essa experiência antes, então agora eu sei como fazer. Ai, querido, esse eu é uma marmota. Ô coisinha dura. É por isso que a palavra de Deus diz que esse eu tem que morrer. Ah, não me olha assim não, querido. Esse eu tem que morrer, amado. Diga para o teu irmão, esse eu tem que morrer, querido. Em nome de Jesus. Você sabe que o eu, querido, geralmente ele não depende de Deus para nada. Por que subir, vou consultar Deus? Nessa guerra, eu sei o que fazer. Homens e mulheres que não aprenderam a depender do Senhor e que querem lutar suas lutas independentemente. Tem um texto em Josué no capítulo 7. A Bíblia diz, querido, que Josué sobe, atravessa o Jordão, e ele vai se deparar com um grande desafio, um dos maiores desafios que o povo de Deus enfrentou até Canaã: Jericó. Mas o desafio era tão grande, querido, que eles dependeram para vencer aquele desafio de Deus para tudo. As 7 voltas foi plano de Deus. Os 7 dias foi plano de Deus. O dar um brado no último dia, na 7ª volta, foi plano de Deus. E eles obedeceram em tudo. E enquanto aqueles dias não chegava-se no 7º dia, eles oravam, jejuavam e buscavam a presença do Senhor. E o Senhor deu uma grande vitória. Você conhece o texto. Eles vencem Jericó e o próximo desafio seria a cidade de Ai. Deus havia dito o caminho que eles deveriam ir, e cada cidade que se opunha à travessia do povo de Deus até Canaã, havia luta e havia guerra. Eles venceram Jericó, e a cidade de Ai está à frente. Josué, querido, ele sempre enviava espias para saber o que tinha naquela cidade. Quando os espias foram espiar Ai, eles voltaram, e eles disseram a Josué: olha, nós podemos até descansar soldado. Nós podemos até descansar os soldados, porque pensa numa coisa insignificante. 2, 3 mil guerreiros é suficiente. Para quem era mais de 2 milhões de homens, 2, 3 mil guerreiros vão lá e destrói. A Bíblia diz que eles foram. Querido, eles chegaram lá e eles levaram uma coça lá. O quê? Isso é palavra de mineiro, viu, querido? Eles foram tão envergonhados, querido. Vários homens morreram. E eles voltaram correndo, querido, num carreirão. Quando eles voltaram envergonhados, os homens e mulheres que estavam aguardando a vitória daqueles homens viram que eles voltaram derrotados. Uma angústia tomou conta do povo. A Bíblia diz isso. Josué então foi, querido, se cobriu de cinza e consultou a Deus e disse: Pai, nos deixasse lá antes do Jordão então? Por que nos entregou Jericó? Se Ai nos fez passar essa vergonha. Aí o Senhor disse para ele: santifica o povo, tira o pecado do meio do seu povo, ou do meu povo. Você percebe que não tinha nada a ver com o número de pessoas? Não era o número de pessoas, não era a arma que eles tinham. Era algo espiritual que estava no meio daquela batalha que impedia eles de vencer. Josué não consultou a Deus. Se nós vencemos Jericó, que é tão grande, a nossa experiência nos faz dizer que uma coisa pequena nós derrubamos. E é aí que você cai, querido. A amada Filadélfia,
Eu e você dependemos de Deus para tudo. O Josué disse: Senhor, há pecado. Deus conta direitinho o que tinha. Falou: ó, o Acã pegou uma túnica babilônica, pegou um punhado lá de prata, não resistiu, pegou também um punhado de ouro, foi lá na tenda dele, cavou um buraco, escondeu tudo e está lá. Não só, querido, falou o que fez, quando contou também onde estava. Se Deus é terrível, se Deus sabe tudo, digo, meu Deus sabe tudo. Diga para o teu irmão, querido, teu Deus sabe tudo, amado. Ele sabe tudo. O Josué foi lá no Acã e disse: você roubou de Jericó aquilo que eu disse que não era para pegar nada, que o Senhor tinha dado instrução, não pegue nada desse lugar maldito. Ele disse: sabe como é que é, né? A túnica era tão linda. Peguei. Deu lugar, querido. Aí peguei um pouco de prata também, e como eu não sou de ferro, peguei ouro também. O que você fez? Enterrei e escondi. Vamos até lá. Josué sabia, querido, que o pecado trazia derrota para a nação inteira. Vamos lá ver onde está essa coisa. Foi lá, estava justamente onde Deus falou. Trouxe o Acã. E a punição naquela época era apedrejamento, né, querido? E o texto diz que fez um montão de pedra sobre a vida dele e sua família. E eles subiram e eles venceram Ai. Você sabe, querido, que essa guerra que não termina na tua vida, pode ser, querido, que você não tenha tido uma estratégia, querido, de fato em Deus para vencer. Nós somos homens, querido, acostumados a tentar vencer com a força do nosso braço. Eu contei aqui de manhã que Deus mudou a minha mente completamente, querido, porque até os meus 40 anos eu tinha dentro de mim, eu não falava, mas eu sei o que Deus fez. E dentro de mim eu pensava que eu podia resolver qualquer coisa. Dependente dele? Claro que sim. Mas você sabe aquela coisa de, se esse não fizer, eu vou lá e faço? Até que a minha mente ficou tão embaralhada de tal forma, que eu fiquei 40 dias, sem sair de casa para mais nada, totalmente dependente de Deus. No final ele disse: eu troquei a tua mente, porque aquela servia para nada. Que mente? Aquela que eu pensava que eu podia usar para tudo. O inimigo está me mostrando o mundo. Mostra o céu para ele. A minha alma está uma luta. Fortalece seu espírito. A alma não vence. Ai, o meu eu está dizendo que eu sou bom, que eu suporto. Querido, mata essa coisa. O Paulo disse isso, o João Batista disse isso. O Paulo diz: não, mas Cristo vive em mim. O João Batista disse, em outras palavras, quase a mesma coisa. Importa que eu diminua e ele cresça. Eles sabiam, querido, o que eles tinham que fazer para sair vencedor daquela batalha. Eu vim aqui dizer, querido, que você tem tudo para vencer. Você tem tudo para vencer, meu irmão. Pense em alguém que Deus deu tudo para vencer. Então cabe a mim e a você, querido, que se não fosse urgente, ele não tinha dito essa palavra da forma que ele me disse. Tem gente lá em guerra e está perdendo. Tem gente lá em guerra, tem filho meu que tem tudo para vencer e está perdendo.
Pare de concordar com Satanás. O mundo está perdido e eu vou ficar perdido. Querido, eu não sou do mundo. O mundo está indo na contramão do caminho que eu estou indo. O mundo está perdido, mas eu e vocês fomos achados. Jesus te encontrou, meu irmão. Diga para o teu irmão, Jesus te encontrou. Aleluia. E a alma? Ela quer mostrar as coisas visíveis, tudo que está à volta. Mas o Senhor está dizendo, se atente nas coisas invisíveis. Se atente nas coisas invisíveis. Aquela palavra que Ele te disse é uma coisa invisível, é. Aquele sonho que Ele te entregou, uma coisa invisível, é. Aquela certeza de vitória aqui dentro é uma coisa invisível, é. Querido, se Deus diz para mim que vai ser assim, que Deus não arreda o pé. Isso é o quê? Fé. Vencer em Deus vai exigir fé. E para isso vai calar a alma. E o eu, o que eu faço com ele? Ah, querido, destrói essa criaturinha aí. Mata ela. Eu posso, eu consigo. Eu já vivi tudo que a vida tem para viver, pastor. Eu já vivi e sei como fazer. Sabe nada. Vai viver 100 anos e vai chegar no final, sabe o que você vai dizer? Não sabia nada. Salomão viveu tudo, querido, com muita sabedoria. E ele, no final, ele diz, mas tudo foi vaidade. Vamos vencer? Será que eu posso vencer louvando? Põe a espada numa mão, põe a harpa na outra. De um lado, eu vou guerrear as guerras do Senhor. E eu não vou deixar de louvar. Eu vou encher o meu espírito, a minha alma de contentamento. É uma proposta de Deus para mim e para você nessa noite.